Oi pessoal, eu sou a Ju Rodrigues e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre este tema, como a aromaterapia pode mudar a sua vida. É um tema que eu gosto muito, afinal de contas a aromaterapia mudou a minha vida, né? Eu até lá pro finalzinho desse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da minha história para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou enfermeira, sempre trabalhei na área de enfermagem, na aula de professora também, dou aula para enfermagem. E nesse meio de caminho eu acabei passando por vários problemas, tive depressão pós-parto, cheguei lá naquele fundo de poço mesmo e de repente eu conheci a aromaterapia, né? E essa transformação que a aromaterapia trouxe para a minha vida me fez me reencontrar, né, com esse lado meu, né, de terapeuta, e fez perceber que existe muita coisa além do que a gente está acostumado no nosso dia a dia. A aromaterapia, ela pode mudar a sua vida pessoal e ela pode mudar a sua vida profissional. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como que eu me torno, então, por exemplo, uma pessoa apenas que tem um interesse em saber sobre aromaterapia? Eu até coloquei o primeiro tópico aqui, a questão da internet. Imagina só, né? Hoje existe o famoso Dr. Google. Você vai lá na internet, digita lá que óleo eu vou usar para depressão. O Google te dá um monte de site, você escolhe um óleo e boa, tá? O problema, gente, é que o Dr. Google, ele não tem formação aromaterapeuta, né? Vamos pensar assim, imagina que ele vai te dar um monte de óleo para você escolher, você faz o Minha Mãe Mandou e escolhe um óleo ali que você achou que é legal. Vai lá e compra esse óleo. Tá, e o que eu faço com esse óleo? Eu vou cheirar esse óleo, vou usar na pele, vou fazer, né, jogar assim, né, dar uns espirros. Tem todo um passo a passo de como eu vou usar esse óleo. E não é só isso, porque se você for lá procurar, às vezes você vai achar como que eu vou usar um óleo essencial. Ele vai te lá, você pode usar o óleo na banheira, você pode usar o óleo no creme, você pode usar o óleo com tal coisa. Quanto? Quanto que eu uso esse óleo? Você até pode ir lá perguntar, quanto que eu uso de óleo em tanto de creme? Ele vai te dar um basicão lá, de 2 a 5 gotas. E aí? O que acontece é que não é tão simples assim. Mesmo que você queira usar a aromaterapia para a sua vida, para a vida da sua família, de repente eu quero cuidar de uma forma mais natural dos meus problemas de saúde, eu preciso ter conhecimento, tá? Nos vídeos passados eu comentei um pouquinho dos riscos do óleo essencial com interação, por exemplo, de medicamento, com interação de cigarro. Eu até falei a questão, por exemplo, do óleo de eucalipto, que interage, aumentando a absorção de nicotina. Essas coisas é difícil você achar na internet, o Google não vai falar sobre isso, né? Sobre óleos, por exemplo, que potencializam a ação de medicamento que age no sistema nervoso. Então você sabe que se você usar determinados óleos, né, com determinados medicamentos, posso ter uma depressão do sistema nervoso, né? E isso pode ter um agravamento maior. Então eu tenho que ter esse conhecimento também. Não é só sair procurando e comprando um óleo qualquer para você usar no seu dia a dia, né? Já tive caso de... Até dou risada quando eu lembro, né? De uma pessoa, ela pediu um óleo, né, essencial para uma amiga dela que tinha conhecimento sobre isso e tal, mas o que como usar esse óleo, né? E ela pegou lá o óleo de hortelã-pimenta, passou na mão assim, depois passou como se fosse um perfuminho, né? Conclusão, queimou, né? Tudo o pescoço dela. E ela tinha uma entrevista naquele dia, né? E aí ela mandou mensagem, olha, tirou uma foto, olha como eu tô, né? E como que resolve isso, né? E aí eu ensinei como é que tira esse vermelhidão também. Mas o que é o correto? Não era mais fácil procurar, de repente, saber como que eu vou usar esse óleo primeiro antes de sair jogando óleo no corpo, achando que vai resolver, né? Primeiro, vocês já viram em vídeos passados que o óleo por si só ele não é absorvido, eu preciso de um carreador, né? Então, eu preciso saber quanto de óleo que eu ponho nesse óleo carreador para não causar, por exemplo, uma queimadura, né? Ou óleos cítricos, por exemplo, né, que também causam aí uma mancha na pele se você sai no sol. Então esse tipo de informação é difícil você achar no Google, né? Então para esse tipo de conhecimento é muito importante que você saiba usar o óleo essencial no seu dia a dia. Não precisa ter formação de aromaterapeuta, eu quero usar pra mim, mas eu tenho que ter esse conhecimento, senão eu posso acabar machucando meu filho, posso acabar machucando meus pais, usando o óleo de maneira errada, por exemplo, tá? Então, o óleo essencial, ele é vida, fato, né? Ele muda mesmo a nossa vida. Quando você começa a colocar o óleo essencial no seu dia a dia, você percebe que
tudo, né, muito facilmente resolvido com óleo essencial, né? Coisas do nosso dia a dia a gente consegue mudar, né? Sintomas que a gente tem, a gente consegue mudar com óleo essencial, né? E eu acho engraçado assim a questão de pessoas que são céticas com relação a óleo essencial, né? Eu já cheguei, né, a prescrever, por exemplo, um óleo essencial para insônia, e aí no dia seguinte você recebe aquela mensagem no WhatsApp, né, falando: ah, então, não sei se foi coincidência ou não, mas eu dormi a noite inteira. Não, gente, não é coincidência. O óleo essencial, sim, resolve insônia, ele ajuda muito para insônia, desde que você use corretamente o óleo certo, tá? Então, sim, o óleo essencial, ele pode mudar a sua vida pessoal, ele pode tratar vários sintomas e vários problemas de saúde, mas eu tenho que ter um conhecimento que vai além da internet, né? E principalmente, gente, tomar cuidado com os erros, né? Como enfermeira, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão de erros, porque erros acontecem no nosso dia a dia, e eles acontecem principalmente pela falta de conhecimento, né? Por eu achar, e a gente trabalha muito isso, até mesmo como professora a gente trabalha isso, a gente não pode achar quando a gente envolve saúde, né? A gente tem que ter certeza, ou é sim ou é não. E se eu não sei, eu vou perguntar antes de fazer, né? Eu vou pesquisar antes de fazer, eu vou adquirir conhecimento antes de saber. E, gente, fazendo um adendo aqui para vocês, né? A gente vai lançar um curso agora, um curso hoje, para falar sobre isso, um conhecimento básico, porém assim, que vai abranger exatamente aquilo que você precisa para conseguir colocar em prática esse cuidado pessoal na sua vida. Como que eu vou usar alguns óleos essenciais para a minha vida, incluindo aí este conhecimento aqui que eu acho importante para que vocês não cometam erros, né? É um curso básico, porém extremamente completo no sentido de como que a aromaterapia pode mudar a minha vida. Quais óleos eu posso usar e como eu posso usar esses óleos para transformar a minha vida com este conhecimento aqui que a aromaterapia ela tem, tá? E ainda também, né, dentro deste tema, né, coloquei um tópicozinho falando sobre a questão profissional. Tem muita gente que quer sim ser aromaterapeuta, né? Quando eu comecei os primeiros contatos com a aromaterapia, o meu objetivo não era ser uma aromaterapeuta, né? Meu objetivo era cuidar de mim. Eu queria sair daquele monte de medicação que eu estava tomando, né? E comecei a procurar então este conhecimento e fui atrás de curso para aprender sobre isso, né? Mas de repente você olha assim e fala: meu, esse universo é lindo, eu quero saber mais sobre isso, e de repente você começa a fazer curso e você percebe que é lindo, a aromaterapia é vida, né? E para quem quer então, de repente, ter mesmo uma formação de aromaterapeuta, né? Isso também é muito legal. A aromaterapia, ela permite que você se torne, né, uma aromaterapeuta com cursos, né, cursos mais amplos, cursos mais complexos, que vai abranger também esse conhecimento, com certeza, que é o conhecimento básico para você entender o que são esses óleos, como esses óleos agem, como isso funciona, né? Porém, tem muito mais conteúdo a respeito disso, né? Nesse caso, né, a gente fala de cursos que são mais avançados, onde ele vai explicar desde a formação, né, como que esse óleo ele é extraído, como que esse óleo chega na nossa mão, né? Vai explicar as diversas formas, né, de processamento desses óleos, como a gente consegue saber o grau de pureza dos óleos, né, a questão de marcas, nas marcas que são confiáveis, a questão de legislação. Aqui no Brasil tem bastante problema com relação a isso, né, porque não existe muita regra para reger essa parte de óleos. Então vai ter um conhecimento mais teórico, inclusive, também, e também um conhecimento prático de você colocar em prática como que você manipula esses óleos e as formas como você manipula. Entra muito a questão da farmacinha, né? Para você ser um aromaterapeuta, você tem que ter um investimento um pouquinho maior por conta de precisar ter esses óleos. Você não vai poder prescrever, né, um óleo para uma pessoa se você não tem esse óleo para que a pessoa sinta esse cheiro, por exemplo, né? Uma das coisas é você oferecer para a pessoa esse cheiro para que ela sinta e tenha uma resposta de como o organismo dela reage a esse cheiro, até porque não é todo mundo que gosta de cheiro, de um determinado cheiro, né? O caso que eu sempre dou de exemplo é a lavanda, né? A lavanda ela é ótima para quem tem enxaqueca, só que tem muita gente que tem enxaqueca que se cheirar a lavanda,
ativa a enxaqueca, então ela surge, né? Então tem paciente que a gente vai tentar oferecer a lavanda, o corpo rejeita, nossa, não quero, né? Então, se você fala assim, lavanda é bom para enxaqueca, então compra a lavanda. Ela vai comprar a lavanda e quando ela chegar, ela vai ter dor de cabeça, né? E aí? Então você tem que ter um estoquezinho básico ali de óleos essenciais, que eu chamei aqui de farmacinha, né? Uma farmacinha de óleos para você oferecer para o seu cliente, para que ele sinta esse cheiro. Depois que você fez aqui também uma anamnese, então tem a questão do atendimento, né? Você vai ter que ter um lugar para você atender esse paciente. E nesse atendimento vai entrar a parte de anamnese, de perguntas, né, de fazer o levantamento histórico desse paciente, de cirurgias, de problemas de saúde, da questão familiar, de sentimentos, de emoções, de cheiro e mais um monte de coisa, né? Então, assim, nesse caso são cursos que são bem mais avançados. Mas de qualquer forma, seja né, para mudar a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, o conhecimento básico você tem que ter. E a nossa surpresa de hoje é essa, a gente está lançando um curso que vai falar, né, como que a aromaterapia consegue mudar a sua vida, né? É aromaterapia para a vida, para você colocar em prática, seja para você dar um start na sua vida profissional, seja para você usar na sua vida pessoal. Esse curso ele vai ajudar muito com esse conhecimento básico, que vai servir de base para você compreender o que é essa aromaterapia linda que a gente tanto fala.